E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês hoje mais um podcast. Hoje os meus convidados são Edson Joia e Fernando Revelação, da Liesca de Campinas. Vamos conversar um pouquinho sobre o Carnaval 2024. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tranquilo. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Fernando. Beleza, maravilha. Feliz pela oportunidade. Que bom. Dada Gosto a mesmo. nós da Liesca. Quero agradecer terem aceito o convite aí para falar um pouquinho da Liesca. E já vou aproveitando para soltar primeira pergunta. O que é a Liesca? Liesca é a Liga Independente das Escolas de Samba de Campinas. É a antiga Lesca, que era a Liga das Escolas de Samba, Blocos, Cordões e Ranchos Carnavalescos. Ranchos carnavalescos? Cordões e ranchos praticamente não existe mais, principalmente aqui em Campinas, há muitos anos deixou de existir. Já ia te perguntar o que era um rancho e um cordão que esse eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, eu nunca vi pessoalmente assim um rancho, né? Não era da minha época, nem mesmo cordão. E aí veio, ao longo do tempo, a gente veio trabalhando com esse nome, com essa sigla, e a pedido, né, como um conselho de um amigo, ele falou, inclui Liga Independente, porque é mais fácil para você trabalhar hoje, com emendas parlamentares, com recursos, para você buscar recursos. Se você colocar independente, já te dá uma autonomia melhor. Então nós mudamos a sigla, né? Tiramos ranchos e cordões e ficou Liga Independente das Escolas de Samba de Campinas, Liesca. Então fica mais fácil falar Liesca. Mas hoje a Liesca, ela cuida só dos desfiles ou dos bloquinhos também? A princípio, só das escolas de samba. Só das escolas Mas de nada samba. impede que alguns blocos, como nós temos, né? Alguns blocos já acenando vir compor com a gente. Blocos de abertura, né? Que a gente chama de blocos de afoxé, blocos do povo de santo, de religiões de matriz africana. Então, nada impede que eles venham compor com a gente. Mas, a princípio, ó, o filão, né, da coisa é as escolas de samba. As escolas de samba. Profissionalizar as escolas de samba. Capacitar as escolas de samba para que elas venham... Dentro da lei e de regras. Esse é o intuito da Liesca hoje. Todas as escolas de samba vai ter que estar bem regularizada dentro da lei e das regras. Hoje, quais são as regras? Só pra gente... Eu acredito que deve ser... Se for muito extenso, fala só as principais. Por exemplo, a princípio, a documentação, né? A documentação. Documentação e com prestação de conta, que é o dinheiro público, né? Ah, tá. Regras nesse sentido. Na minha cabeça, eu estava pensando que eram regras sobre o desfile. Aí é regulamento. É o regulamento. Eu estava pensando nisso. Eu falei, deve ser sobre o tempo da entrada, da bateria, do pessoal e tal. Esse regulamento, ele é obrigatório, né? Para reger o desfile. E a cada ano ele muda, né? Dependendo de algumas situações, ele é ajustável. Adaptável. Exato. Então, por exemplo, o último desfile que nós tivemos foi em 2015. 2015? 2015. Quase 10 anos aí. Quase 10 anos. Foi na Glicério. Então, por exemplo, aquele regulamento que regeu 2015 já não serve para agora. Porque agora tem muita... Por exemplo, uma das coisas que a gente vai querer fazer, que é necessário fazer, é o número de componentes, né? Por exemplo, escola de samba em Campinas... É inadmissível você colocar 200 pessoas, 300 pessoas numa escola de samba. Aqui em Campinas a gente tem a capacidade, se fizer um trabalho sério, de colocar no mínimo aí, vamos chutar aí, uns 1.000 componentes. Afinal de contas, nós somos uma cidade de mais de 1.100.000 de habitantes. Como disse o presidente, é inadmissível uma escola de samba, uma comunidade de escola de samba, desfilar com menos de 500 pessoas. O componente, quando vocês dizem, são as pessoas. Sim, os componentes. Os componentes são as pessoas. É claro que a gente, né, por exemplo, 1.000 pessoas, 1.000 componentes, tem um custo. Dependendo do recurso que a gente tiver, é claro que a gente pode rever, né, essas questões. Mas a gente está trabalhando para buscar recurso para que isso aconteça, para que as coisas se profissionalizem. Você profissionalizando o carnaval, quando eu digo profissionalizar,
Durante o ano você ministrar, né, cursos, preparar as pessoas para aquela profissão que usa dentro da escola de samba. Por exemplo, escultura, né, os escultores, costureiras, próprio ritmista. Na realidade, o presidente ele quer dizer que a comunidade precisa entender, por exemplo, o que é um mestre-sala, o que é uma porta-bandeira, o que é uma passista, o que vale o tamborim dentro de uma bateria, um surdo de marcação, de segunda, de terceira, ala das baianas, uma velha guarda. Tem toda uma história dentro de uma escola de samba. E é isso que nós vamos ministrar para as escolas de samba aqui em Campinas. Cara, muito legal isso, porque daí a gente vai ter... Agora eu entendi o que é a profissionalização da escola de samba. Que eu fiquei pensando, falei, tá, mas vai profissionalizar como? Vai dar, que curso que vai dar pro pessoal? O pessoal fica pensando, até o pessoal que está em casa deve ficar pensando nisso. Por exemplo... Que aí deixa de ser só eu montei um monte de ferragem ali, joguei um povo em cima e vou desfilar. Isso aí. Aí tem as alas, aí é que nem a gente assiste na TV e tudo mais. Por exemplo, uma das coisas que hoje deixou de ser tradicional é a comissão de frente. Comissão de frente antigamente era o pessoal da velha guarda vinha apresentando a escola. Hoje é um show à parte. Tem comissão de frente que... Teve aquela comissão de frente que o cara trocava de roupa na hora, lá do Rio de Janeiro, desaparecia na avenida. Então hoje é um espetáculo à parte. Na realidade, o carnaval é um teatro a céu aberto, popular, onde o povo participa. E tem a notoriedade de criticar, de falar que é bom, que é ruim, que é feio, que é bonito. Esse é o intuito do carnaval. Uma festa popular, uma grande festa popular, né? A maior festa acho que dá universo, né? A céu aberto. Com certeza. Se for ver, é isso aí. É verdade. E não deixa de ser um espelho, né, para as crianças. Por exemplo, nós, na nossa infância e adolescência, a gente tinha nossas referências. Por exemplo, quando eu via originais do samba atuando, ficava doido. Porque além de serem bons músicos, dançavam, cantavam e faziam show. Então, poxa, eu quero ser um desse aí. E hoje em dia, qual é a referência que as crianças têm? A não ser, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, fora. Digo Campinas. Campinas a gente tinha as escolas de samba. A gente queria estar no meio, a gente queria aprender. Era referência interior, né? A gente estava ali, vivendo aquilo, né? E hoje aí Campinas parou. Eu falo de Campinas porque as cidades do interior estão agonizando com a cultura da escola de samba, né? Isso é verdade. Então é uma coisa do Brasil, uma coisa brasileira, a gente não pode deixar morrer. É a cultura, né? E hoje, por exemplo, o carnaval, voltando com o carnaval de desfile, vocês pretendem que vai ser só com recurso de emendas vindo do governo, ou vocês pretendem fazer como acontece em Rio de Janeiro, São Paulo, que o pessoal vende as fantasias para poder fazer o desfile e tudo mais? Olha, você trabalhar com venda hoje de fantasia ainda não dá, né? Porque as pessoas precisam ter a segurança que vai ter o evento. Uhum. Por exemplo, já nesse período de junho e julho, o pessoal já está fechando para viajar, carnaval. Então, por exemplo, São Paulo, Rio já estão vendendo fantasias, né? As alas comerciais. Então o cara vê que não vai ter aqui, ele vou para o Rio, vou para Bahia, vou para outro lugar. Então ele já fecha o pacote de viagem já para o ano que vem. Então, com relação à comercialização de fantasia, ainda não. Mas já estamos trabalhando para levantar recursos de outras formas, com eventos, com festas, buscando patrocinadores, parceiros, né? Parceria. E esse assunto de falar dos 250 anos em Campinas, explicando rapidamente para você entender, a gente quer em julho fazer um desfile, né? Terminando essa comemoração dos 250 anos em Campinas, que já começa já. Campinas está fazendo 249 e já rumo 250. Então já começamos já
a comemorar os 250 anos. Então, no desfile em julho do ano que vem, 2024... Peraí, então o desfile vai ser fora de época? Fora de época. Já temos um furo aqui, pessoal. Então o Carnaval 2024, esquece fevereiro, vai ser no aniversário de Campinas. Isso. O que acontece? Já há um bom tempo, nós queríamos mudar o desfile em Campinas. Por quê? Carnaval é uma coisa e desfile de escola de samba é outra. Carnaval é bloco, as pessoas brincando na rua, no salão, aquelas coisas todas. E desfile de escola de samba não é necessariamente a fazer na época do carnaval. É que no Brasil se acostumou a fazer, né? Na época do carnaval. Então virou uma tradição. Mas a gente sempre trabalhou para mudar isso. Porque em fevereiro, tem anos de fevereiro que cai no começo de fevereiro. Então, para as escolas de samba é ruim. Por exemplo, Rio, São Paulo. A movimentação da quadra durante o ano, que logo já vem o Réveillon e logo já vem o Carnaval. Então, não tem essa movimentação na quadra. Então, nós tínhamos um estudo para mudar para a última semana de fevereiro. Mas aí, com relação ao calendário da Igreja Católica, a gente não conseguiu avançar. Mas teve cidades que conseguiu trazer para uma semana antes ou uma semana depois. Por exemplo, eu acho que foi Uruguaiana, que foi a primeira a fazer isso. Era uma semana depois do desfile oficial do Rio. E isso foi muito bom, não só financeiramente, como trazia mais pessoas, né, profissionais do carnaval. E aí, em Santos, né, voltou uma semana antes, Vitória, e aí a coisa começou. E hoje nós temos cidades aí que estão fazendo, acho que Brasília teve semana passada. Semana passada. Então, assim, a coisa funcionou. E aqui mais próximo de nós, em abril, nós estivemos em Jundiaí. Então, por que não Campinas? Então, vamos fazer comemorando os 250 anos em julho. E pensando nisso também, nós estamos pensando também em trazer a renda para a nossa cidade. Adquirir mais renda, trazer a população, o turismo, mais trabalho, fazer com que gire o nosso comércio dentro da cidade. Na festa de desfile de carnaval. Então, esse é o intuito da Liesca. É claro que vai demandar um tempo, né, presidente? Sim, claro. Mas vamos trabalhar para isso. Que a renda e o trabalho fique dentro da nossa cidade. E a gente agregue o pessoal da região metropolitana. Para que venha o polo tudo para cá. E forma da cidade, de novo, referência do carnaval. Sim, isso aí. O pessoal critica muito isso no carnaval, sobre o gasto, né, com a despesa para se fazer uma festa. E assim, eu sou formado em turismo, sou turismólogo de formação, né, sou bacharel na área de turismo. E assim, eu vejo que isso é uma miopia que as pessoas falam. Porque o que acontece? O que a gente investe muitas vezes em grandes eventos, não só o carnaval, você tem rodeio, você tem uma série de grandes eventos, e esses grandes eventos trazem pessoas para a cidade. Nesse movimento de trazer as pessoas para a cidade, você movimenta a hotelaria da cidade, você movimenta os restaurantes da cidade. Por quê? O que acontece? A pessoa acabou o desfile de carnaval, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai jantar, ela vai comer alguma coisa depois. Então, movimenta os empreendimentos, no geral. Não adianta achar que... tá. Há um estudo que diz que a cada R$1 investido em grandes eventos, você tem R$8 de retorno. Então, há um retorno para a sociedade. Nós estamos acompanhando o seu raciocínio, porque isso já foi colocado para a gente. O antecessor aqui da IMA, acho que esse foi presidente, né? Eduardo Coelho, ele nos passou isso daí. E bem... retorno. Nesse retorno. E estamos acompanhando o seu raciocínio. É esse o intuito. Sim, o intuito é esse. Você faz um investimento e ele retorna para a população através do gasto que esses turistas vão ter na sociedade. Então, o que acontece? O desfile vai ser mais à noite, acredito eu. Sim.
final da tarde? Eu acho que à noite é o mais legal, porque é noite, é brilho, Sim, fantasia e tal. o pessoal Mas espera. tudo vai depender de um horário aí, Sim. prático a isso. Mas o turista, ele não chega à noite do desfile. Ele chega antes, ou ele vai chegar na manhã. Então, quer queira, quer não, ele vai chegar aqui de manhã e já está consumindo aqui na cidade. Por exemplo, São Paulo abre meio-dia. Abre meio-dia. Ele já vai estar aqui, ele já vai fazer às vezes, movimenta toda a região, porque o cara tá aqui, ele aproveita e fala, não, mas eu vou estar em Campinas para ver o desfile de carnaval. Pô, eu posso ir lá fazer uma visita, conhecer Olambra, que é a cidade das flores, dar um pulinho em Olambra, por exemplo. Então já está movimentando não só Campinas, como uma cidade vizinha. Então a movimentação turística é muito forte. Isso é muito bom para Campinas. Estamos lutando para isso, pelo menos estamos fazendo nossa parte, né, presidente? Então, tipo assim, a gente ainda não tem a formatação de como será. Se será uma escola só com um tema específico de Campinas. Isso no dia 24, nos 250 anos de Campinas. Não é no dia 24? Não, no dia 13. No dia 13. Bom, entendeu? Em 2024. 24. Lá em 2024. Vocês têm ideia de custos já? Só pra gente ter uma... Se for uma escola só, a gente... Unificar, né? É porque não tem só, unificação. Acredito eu, a minha ignorância, porque eu nunca organizei um carnaval, mas, muito pelo contrário, a única coisa que eu participei foi de um patrocínio que eu fiz nos Leões do Padre Anchieta, que eu sou lá naquela região. O máximo que eu fiz. Mas eu acredito que foi a última escola campeã. Última escola campeã? Foi. Interessante. Não sabia disso também, olha que legal. Um abraço aí pro pessoal lá da Leões. A Leões tem 8 títulos. 8 títulos. É uma escola, apesar que eles não querem mais, eles estão querendo só desfilar com bloco lá no bairro. Mas a gente conversa muito, devido à amizade que a gente tem, de que é uma escola que é imprescindível para o desfile oficial, né? Que é uma escola que sempre trabalhou. Eu digo que o finado presidente Cidinho, que fundou a escola e tal... E deixou um bom legado. Ele falava assim, presidente, malandro é o papel, que aceita tudo. Então eu desfilo com o regulamento debaixo do braço. E ela era assim mesmo. Ele desfilava ali na risca, com o regulamento debaixo do braço. E isso ajudou a um pouco organizar mais as escolas, né? Porque antigamente nós tínhamos muito problema. A escola de samba pegava recurso, não vinha desfilar, ia desfilar fora. E eram muitas coisas assim, né? Isso é complicado. Muita desorganização, era muito complicado para você trabalhar. E com o surgimento de algumas escolas, né? Com a Leões, por exemplo. Porque na minha infância, eu lembro muito, assim, de desfiles. Isso na minha infância. Aí, mais de 30 anos atrás, eu lembro muito da Estrela d'Alva. Tá com a gente. Ainda existe a Estrela d'Alva? Existe, tá aí firme e forte. Dia 30 de junho, se não for a escola mais velha do Brasil, né? É uma das mais antigas. Estrela d'Alva, lembro dela. E depois veio os Leões, que é do meu bairro, aí eu acabei... Dia 30 de junho completou 73 anos. Pô, faz tempo que a Estrela d'Alva existe. E a Leões, a gente tá um tanto feliz com ela, porque ela vem no intuito e fala para a Liesca, o presidente, que se for dentro do regulamento e dentro da lei, aí eles estão juntos, vai, desfila assim. Tem esse... Se for dentro das 4 linhas, ela vai. Exatamente. Usando a frase aí emprestada, mas cabe. 4 linhas. Exatamente isso. E, por exemplo... Mas agora, voltando à minha pergunta original sobre custo. Por exemplo, a arquibancada para o pessoal ficar, o palco para dar as notas e tudo, entra no custo também, né? No geral, né? No geral. Aí já é a estrutura da logística que... Creio eu que a prefeitura vai ser parceira de novo com a gente nessa... Já tem uma linha andada e a gente não pode deixar de agradecer aqui pela oportunidade dada. Que quem nos alinhou nisso tudo foi o vereador Permínio, junto com a secretária, né, Alexandra Caprioli, e o nosso vice Vanderlei.
o Vandão, né? Vamos falar Vandão, porque O senão, Vandão, todo mundo conhece o Vandão. senão o Vanderlei ninguém vai entender. Mas é o nosso vice-prefeito. Fala o que nome tá- científico do homem aí, ninguém vai saber quem que é. está nos dando a oportunidade e a confiabilidade e de nós trazermos o carnaval, mais uma vez vou repetir, profissional, profissionalizar, dentro de lei e regras. Tem que agradecer ele, né, presidente? Tem que agradecer. Agradecer pela iniciativa deles, que estão nos ajudando aí a dar essa nova oportunidade Ó, para quem eles. sabe, se Deus quiser, aí, junto com o pessoal que tá vendo a questão de rodeio, a gente não acaba ganhando aí um sambódromo, rodeio, tudo junto ali, que já dá pra fazer uma coisa bem legal. Olha, eu não... Eu estou vislumbrando muito Tomara. futuro. Não, Na não acho que é verdade, vislumbre, muito não. futuro, mas... Eu acho que não é vislumbrar, é de merecimento. Uma cidade com mais de 1.100.000 de habitantes, maior que muita capital do Brasil aí. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Na verdade, assim, por exemplo, São Paulo. O que aconteceu em São Paulo? No final da década de 80, um grupo de presidentes das escolas de samba reunidos falou, pô, a gente precisa ter um espaço nosso. E aí chegou para a prefeitura, na época a prefeita era Luiz Erondina, e quem liderava esse movimento dos presidentes era o presidente da minha escola de samba lá, que era o Camisa Verde e Branco. Oi, Final de Inocentes Tobias. vai falar de camisa verde e branco, eu sou nenê, vai começar já a virar Não a tem coisa. problema, não tem problema. São os pilares do samba. E aí o Tobias, eu lembro que o Tobias fez uma reunião na quadra e foi vários presidentes, falou assim, mas a gente precisa ter um espaço nosso, vamos marcar com a prefeita. E foram falar com a Luísa Erondina na época. E aí o que aconteceu? Não é, aqui em Campinas precisa disso. Não é um espaço só para desfile de escola de samba. O AMB hoje ele comporta... É um espaço cultural. tudo, E de né? eventos. Evento geral. E aí E chamaram o pessoal lá do hotel, né? Hotel Holiday Inn. Roda aí. E falou, vocês constroem pra gente aí? Construíram. Praticamente não custou nada para a prefeitura. Se custou muito pouco. E Campinas pode fazer isso. Campinas Tem condições de capacidade, fazer Tem isso. condições de fazer isso. Mas pode, porque eu, particularmente, já como cidadão, que nem eu falei, formado em turismo, eu acho um absurdo a cidade de Campinas não ter um espaço de eventos. Você tem uma cidade vizinha, Paulínia, que eu acho que tem, se tiver a metade da população de Campinas, é muito. E eles têm o espaço de eventos sambódromo deles. Que inveja. Não sei como tá agora lá. Não sei como é que tá hoje. Também não é tudo problema mais nosso, e né? tal, não é problema nosso. Mas, Mas existe o é, espaço lá, tem lá o espaço. E, Tem. aliás, Paulina fez uma coisa bacana, acho que no Rio de Janeiro foi feito isso, que os camarotes durante o desfile eram usados durante o ano como sala de aula, né? Sim, Então, por exemplo, fizeram faculdade. cursos lá. Né? Então, Campinas tem. É só fazer. Não, tá, no É só papel vontade tá, né? política. No papel tá. Agora vamos ver essa vontade política aí. Vamos entender assim que a iniciativa privada entenda também e faça. E também Venha com o projeto. Ajude. E com também certeza. eu trabalho bastante para que as escolas tenham suas quadras. Né? É muito importante, por exemplo, a escola de samba tendo a sua quadra, ela pode, durante o ano, Trabalhar o ano recurso, inteiro, né? fazer o que tem que fazer, feijoada, faz roda de samba, faz curso, faz o que quiser. Né? Então, Porque hoje nenhuma escola de Campinas tem sua própria quadra. Ou alguma tem. temos a Rosa de Prata tem a quadra, que é uma... Que é agora uma quadra. parece que agora oficializou para eles. Que a quadra é uma quadra mesmo deles, não. Agora que é curioso. Não era uma praça. Era uma praça, Aliás, é uma praça. que lá tinha um campo de basquete, futebol de Uma salão. quadra, pode Uma ser. quadra, é. Uma quadra esportiva. Que virou uma E quadra. aí virou a quadra de samba. Escola de samba. Inclusive leva o nome do finado Rubão, que era presidente. Rubens. senhor Praça Rubens. Rubens dos Santos. É. E aí tem um espaço de ensaio e tem a quadra social. Então tem Tem um espaço social. tem um espaço que tem o salãozinho, tem duas repartições. Uma eles guardam instrumento, outra eles fazem alguns cursos lá, tem
corte e costura e tal. Tem o espacinho do bar, que eles, quando fazem evento, eles usam como bar. E tem o espaço de ensaio, que é... E tem um outro espaço que eles usam mais para baixo para guardarem os carros alegóricos. Então, hoje a Rosa de Prata, ela tá tranquila nesse sentido. É a escola hoje mais estruturada da cidade, nesse naipe aí. Mas outras escolas estão reivindicando e tem, né? Aliás, estamos também trabalhando para que lá, a Unidos do Xangai também tem uma área lá, e eles estão acertando tudo para fechar já, e já começar a construírem. Olha que legal, porque essas quadras, no final das contas, durante o ano, não precisa ser só usada para a escola de samba, ela usa para outros fins também. Então, fins, né? A comunidade pode usufruir. Captação de renda, né, para eles, para que faça com que eles seja independente, né? Capite o recurso para a escola. Esse, para sobreviver, palavra correta. Para a escola sobreviver o ano. Sobrevive no ano. Por exemplo, o morador do bairro, ele vai fazer uma festa, casamento, batizado, aniversário, tal, ele pode usufruir da quadra, né? Já está ali na comunidade. Então tem várias, durante o dia creche, depende da estrutura da escola. Então a quadra acaba trazendo então um retorno para a população. Retorno para a população e para a escola. E para a Esse escola. Então são vários benefícios. A gente. É uma parceria de ganha-ganha. Eu adoro uma parceria assim. Adoro uma parceria assim. Infelizmente, às vezes eu até acho que é um pouco de falta de entendimento, de comunicação, alguma coisa assim. Porque a vontade nossa, a vontade do poder público que a coisa funcione. Eu já negociei com vários prefeitos, vários secretários, todos eles falam a mesma coisa. Não há disposição nossa, sim, de investir, de apoiar, mas tem que funcionar. A gente também quer que funcione, mas a gente precisa de apoio. Então sempre ficou esse conflito, né? E parece que agora, né? Acho que agora tá dando uma... Agora a coisa vai. Parece que agora... É o nosso pensamento, que acredita nisso. Né? Às vezes então, estamos acreditando. Às vezes até a minha família mesmo, minhas sobrinhas, eles falam, tio, por que você fica nisso aí? A vida inteira nisso, não sai disso, não sei o que. Eu falo, filha, um homem que não tem um propósito de vida, eu não sei o que vai acontecer, se eu tenho mais alguns anos de vida, tá, mas eu quero continuar a morrer ali trabalhando. Né? Enquanto... Realizar o sonho. Realizar um sonho. Trabalhando na causa. Realizar o sonho. Então é isso. E tem sonho para ver aí. E a gente tem, né, a minha vida. Isso. Eu não consigo ver fazendo outra coisa, cara. Olha, você começou quando? Agora vamos conversar um pouquinho. Agora fiquei curioso. Faz quanto assim, tempo? Quando eu me lembro, assim, quando eu comecei a mexer com isso, eu lembro que eu era criança, meu pai era violonista de conjunto de samba, nem era grupo. Hoje fala grupo, né? Grupo de pagode, grupo de samba. Era conjunto. Falava conjunto tal, conjunto tal. Meu pai era violonista. Então eu cresci nesse ritmo. E aí eu fui passar uma parte da minha infância no interior do Rio de Janeiro, aí meus tios todo mundo envolvido com escola de samba. E eu cresci nesse ritmo. Aí eu vim para Campinas, né? Vim para Campinas, conheci mais um pessoal aí. Ele veio para Campinas, conheceu o pessoal de Campinas do samba. Do samba. E aí não conseguiu sair mais do samba. E aí quando eu me vi, eu já estava compondo, já estava cantando, fui Rei Momo 7 vezes de Campinas, nunca imaginei isso. Poucas vezes. Eu nunca imaginei ser Rei Momo. Só perdeu pro King. Perdi pro King 1 ano, então, 2 anos. Agora tem mais 2 anos aí para frente. Perdi pro King 2 anos. E então, quer dizer, é assim que na verdade, o samba ele nasce em família. Ele fala do pai dele, como eu falo do meu pai e do meu avô. E o meu pai, eu sou nascido e criado em Campinas. Meu pai é o falecido Darcy, mas conhecido como Darcy Dança. E naquela época eu tinha Nem Sangue Nem Areia, Batutas do Samba, o Juquinha,
Joaquim era a minha escola. Astronauta, era um monte Tinha Estrela d'Alva. de escolas aí. Estrela d'Alva já tava lá. E a gente via e gostava. Você vinha nesse meio, parece que é um imã, né? Você corre, quando você vê, você está lá de novo. Corre, corre, está lá de novo. Então é uma doença gostosa. Era Desculpa. saudável. Hoje, para você tirar um jovem, uma criança, um adolescente da internet, é difícil. Ah, isso é difícil. Na nossa época não tinha, né? Ainda bem. E graças a Deus. Então Ainda a gente era da rua, era. Né? Então era. Hoje não. Hoje, para você tirar um jovem, arrancar ele de lá para trazer ele para. Não, ele vai, Mas com o hoje- celular na mão. Mas hoje a curiosidade, vocês trabalham só em favor do samba? Ou vocês têm um trabalho oficial? Eu sou radialista. Ah, legal. Só que não dá para. Não seja oficial também, de carnaval, né, gente? Eu falei, eu fiz uma colocação bem porcaria. Só que assim. Mas, Mas não é que é porcaria, porque não é, se você chegar e falar, não, Adriano, eu sou carnavalesco. A minha próxima pergunta é, o que é um carnavalesco? Mas, é uma profissão. É que o problema é É uma que profissão. se fosse levar, principalmente aqui em Campinas, por isso que a gente fala profissionalizar. A partir do momento que a população entre si entender que carnaval também é uma profissão, carnavalesco. É um diretor de teatro que Pois é. ele faz a pessoa se envolver com isso. Isso é o carnavalesco. Mas atrás do carnavalesco tem o presidente, o vice, toda uma estrutura que vive do carnaval. Não é fácil, mas vive do carnaval. É o que leva o arroz, o feijão para a família. Então, o que precisa entender que carnaval também traz o recurso e sustenta uma família. Mas você não está errado na colocação, não. Quando passar a entender isso, começa a ver que isso é uma profissão. É que nem às vezes as pessoas falam assim, Joia, você faz o quê? Ah, eu sou cantor e tal. Tá, mas é isso. Trabalha do quê? Tipo assim, poxa, Tá, isso daí tudo bem, é um hobby. É um hobby. Mas aí você faz o quê? cara. Você pica o cartão? Fica o cartão. Nem respondo mais. Porque é assim que as pessoas. É muito marginalizado, né? Ainda é marginalizado. Muito mal interpretado. Não vamos falar Se marginalizado, você porque senão pegar, a hoje, polícia vai estar aí na frente. hoje, Dá uma batida aí. hoje no Rio de Janeiro é status, né? Pessoa, eu sou da escola tal, eu sou isso, sou aquilo. Mas antigamente também o couro comia lá. Não era fácil, não. A história do samba não é brincadeira. É uma história de luta, né? Nossa, no tempo passado. Colocação muito. perfeita. Feliz na colocação. Uma história de luta. Uma história de luta. Para chegar onde chegou, muitos lá atrás, os ancestrais aí, apanhou. Marginalizado, mal interpretado, criticado. Tudo que era negativo estava nesse sentido. Hoje não. Hoje aí nós temos aí, eu não canso de repetir, o maior teatro a céu aberto é o carnaval. A gente trabalha muito, por exemplo, eu trabalho muito com show, né, de passistas e essas coisas. Infelizmente, ainda lá fora, tem essa sensualização, né, da mulher. O Brasil dizem que, não sei, dizem que eles têm, eles vê o Brasil todo mundo nu, né, índio, sei lá. Mas... Por aí. Eu não posso negar que a visão é mais ou menos mais ou essa menos lá essa. fora, infelizmente. Vamos falar, uma bagunça aquele lugar lá. Bagunça. Lá faz o que quer. E trazendo pro Tudo lado pode. do samba, Tudo pode. é isso. Eles têm um pouco ainda essa imagem da sensualização da mulher, da prostituição, vamos dizer assim, o cara beberrão, o cara gosta de tomar uma. Né? Que vem da ideia da malandragem, né? Um pouco. Você tem ali a ideia do malandro que gosta ali da bebida, que gosta do bar, Do boêmio, né? do boêmio. Só que assim,
Então a malandragem sadia, né? Como diz o Paulino Neves, é um bom malandro. Paulinho da Viola também. Não é aquela coisa, é bandido, é isso, não. Não, Não, a gente vem. É porque às vezes o pessoal pensa, e o que acontece? Isso aí vem de algumas religiões de matriz africana, onde você tem a entidade malandro. Demonizam muito. E aí as pessoas às vezes olham e não compreendem que o malandro pode ter um lado bom da coisa. Sempre acham que o malandro é... Malandro. O malandro é o cara que vai te roubar, é o cara que vai te assaltar, que vai te passar a perna e tudo mais. E não vê que o malandro, na verdade, ele pode ser o boêmio, ele pode ser o cara que tem o jogo de cintura pra mudar uma situação e tudo mais. O meu pai falava, quando ele era vivo, que o maior malandro da face da terra é o advogado. Ele defende o certo e o errado. Esse é o verdadeiro malandro. Verdade, errado ele não tava. É uma profissão. É uma profissão. Eu tenho que te defender, estando certo, Tá certo ou errado. Eu tenho uma amiga minha, que ela é advogada. E um dia eu falei, mas... Fulana, e se seu cliente estiver errado? Ele, nunca tá errado. Ela nunca tá errado. Ela falou, não, mas se ele fez... Não. Tá errado. Não. Ele não fez. Ele não fez, Adriano. Ele nunca tá errado. Eu tava vendo uma matéria domingo numa TV e eu tava pensando justamente isso. A menina era a filha de um cara que colecionador de obra de arte, né? Riquíssimo. E tá com problema lá com a mãe, né? E brigou com a mãe, discute com a mãe, ela quer a herança dela e aquela coisa toda. E tá claro, não é julgando, né? Mas tem casos que você olha a pessoa falando, você tá vendo que ela tá errado mesmo. E aí, logo em seguida, entrou o casal de advogado que tava defendendo ela. E você vê que até os advogados tava difícil deles falar que ela não tem... Tá difícil de defender, mas Então, estamos aí defendendo. Que situação que é ser advogado. Advogado. Teve um caso de um advogado que a pessoa estava defendendo. Era um amigo meu. Olha a situação. Agora já vai viajando um pouquinho, fugindo um pouquinho de carnaval, mas essa eu quero contar pra vocês. Faz enredo. Faz parte, é enredo. O rapaz conheceu uma moça no Tinder. Até então parecia uma moça boa, falou que estava saindo de um relacionamento e tudo mais. Conversa vai, saiu um pouquinho com a moça e tudo. Ela falou, eu tô com um problema de aluguel, não posso passar um tempo na sua casa? Ele falou, pode. Ele morava sozinho, tinha um apartamento, tudo mais. Pois bem, foi pra casa dele, ficou uma semana lá, um belo dia ele chega, a polícia na porta da casa dele. Eu falei, ué, a polícia na porta, o que tá acontecendo e tal? Podia entrar no apartamento. Ele entrou com uma ordem de restrição. Falava que inventou, falava que batia nela, que fazia isso, fazia aquilo outro. E eu conheço o rapaz. O rapaz não é disso. Pois bem, ficou com a ordem de restrição, ele não conseguia entrar na casa dele, não podia entrar na própria casa dele. Foi morar na mãe um tempinho. Deu um mês, essa mulher sumiu. Aí ele conseguiu voltar pro apartamento dele, se a polícia tá lá. Cadê as coisas dele na casa? Tinha sido tudo vendido. Não tinha mais nada. E aí? Tem um amigo meu, que ele também é advogado. Ele fala assim, na hora que você vai defender o errado, você é advogado. Quando você vai defender o certo, eu sou formado em direitos. Entendeu? O advogado é do diabo. Entendeu, né? Então tá ótimo. É isso Acontece. É o caminho. Acontece. Falando em advogado, como é que estão os processos para formalização e profissionalização? Já estamos encaminhando alguma coisa? Nós vamos começar... Estamos terminando a fase de documentação, né? Que demora um pouquinho. O Brasil é bem moroso. Então, como desde 2015, 2016, 2017, terminou o meu mandato e a partir dali não ficou vago, ficou, né? Tudo parado. E retornei agora. Então, esse período aí a gente tem que acertar. Mas por que ficou parado todo esse tempo? Eu não queria mais continuar, né? Eu tinha outros projetos particular.
graças a Deus, consegui achar um pessoal que acredita, né, no meu trabalho, que é o pessoal da Alquimia 1554, uma produtora, e falou, cara, você tem que pegar a sua carreira de cantor e seguir ela. Você já está passando, seu cavalo está passando selado, né? Então você tem que montar nele. Eu falei, bom, como eu fiquei muito tempo parado, só dedicando à liga, praticamente, eu falei, não, acho que é hora mesmo de eu dar um tempo. E tô bem desgastado, sabe? Porque, como é que aconteceu? Eu não queria mexer com essa coisa de... Mas antes, você tinha feito quantos mandatos antes? Eu Já entrei, tava lá há quanto tempo? eu entrei na liga em 2004, no mandato tampão, que aconteceu um problema com a outra diretoria, e o presidente renunciou, aquela coisa toda, então eu entrei no mandato tampão, entrei como secretário, só para terminar aquele período. E depois veio a eleição, o finado Gera, que tinha um bar ali, né, Geraldo Nascimento Gera, tinha um bar aqui no São Bernardo, em Campinas, e também era presidente da Princesa de Madureira, a escola de samba. Ele me convidou para vir vice na chapa dele. Eu falei, Geraldo, não quero mexer com isso não. Deixa eu cantar meus sambas, compor meu samba, eu gosto disso. Esse negócio de ser... Caçador de cabeça. Não quero mexer com isso. Aí ele falou, não, pode vir. Aí ele falou uma coisa que... Ele falou assim, não, vem como meu vice, porque caneta de vice não tem tinta. Aí eu falei, pô, então eu não vou fazer nada. Tô fazendo nada, Vamos não vou lá. fazer nada, bora. Mas aí, olha como é que é a coisa, cara. Aí, 2005, né? Não, a eleição foi em 2004. 2004 teve a eleição. Em 2005, por aí, ele já adoeceu. Em 2006, ele acabou falecendo. E eu acabei assumindo. Aí a tinta ganhou a caneta. Quer dizer, a caneta ganhou a tinta. Aí, sabe quando você cai no seu colo? Você, poxa, e agora? Agora eu sou presidente. Eu falei, meu Deus do céu. Só que o Robson Oliveira, que era presidente da Liga de São Paulo, que foi o presidente que revolucionou o Carnaval de São Paulo, o Robson era um exemplo de administrador. E ele vinha muito para Campinas, ele, o finado Mestre Lagrila, e a gente se encontrava muito. E aí eu comentei com eles o que aconteceu e tal. E o Robson falou para mim, presidente, não assume. Não assume porque o que vai acontecer? Para você ser administrador disso, você não pode ter sentimento. E você tem sentimento. Não vai funcionar. Eu falei, bom, será, Robson? Vai por mim. Mas aí o Lagrila, finado Lagrila, ele me incentivava. Não, presidente, pega lá, a gente ajuda, não sei o que e tal. Como ele tinha muito... O Lagrila era o mestre de bateria do século, né? Tem experiência. Falei, tá bom então, lá. Vamos fazer, vamos pegar. E eu assumi. Assumi em 2006. Depois vim para a reeleição. Enfim, 2006 foi o primeiro momento. E realmente, cara, é muito difícil. Porque teve caso, né? Não vou dizer a escola. Mas o presidente chegar na sua frente, assim, você vê que a documentação dele não tá legal e o cara precisa, não, eu preciso desfilar, eu preciso pôr a escola na avenida. E aí você ir lá no ensaio e você vê toda a comunidade envolvida e você começa a pensar, poxa, se eu der uma canetada lá e essa escola não vir para a avenida, esse povo aí como é que vai ficar? Então você começa a ter essa... E eu acabei passando a mão na cabeça da tal escola e foi a primeira a me prejudicar na primeira oportunidade. Nossa. O presidente, né? Não a escola. E então aí várias coisas, né, foram acontecendo. Eu falei, poxa, não quero mais mexer com isso não. Aí em 2015 eu falei, entreguei. Ficaram de fundar uma nova liga ou estruturar essa. Mas não foi para frente. E aí, no final de 2019,
A maioria das escolas chamou e falou, presidente, você tem que ir. Joia, você tem que voltar. Voltar porque eu sempre fui do diálogo, né? Eu nunca gostei desse negócio de brigar, manifestação, essas coisas. Antigamente tinha muito isso, né? Eu lembro que os presidentes antigos teve os presidentes, não vou falar nome também para não... Não fala o nome, só fala o que aconteceu. O prefeito sentado assim, igual você tá assim, os presidentes tudo aqui assim. Aí eu lembro que eu era moleque, eu acompanhava esse povo todo aí. Aí sentou um lá, um aqui no meio, outro aqui, e foram conversando com o prefeito, foram empurrando a mesa e pressionando na parede. Assim. Ah, vai prefeito, mas não sei o que, tá, e foi indo, pô, vamos matar esse prefeito aí. Então era assim que os caras faziam. Ganhava pura pressão. Grito, né? Era na intimidação. E então é isso, cara. Mas agora eu já aprendi muita coisa. Hoje eu tô com a cabeça bem melhor. Se eu tivesse essa cabeça uns 15 anos atrás, 10, 15 anos Mas atrás. falta de aviso não foi, né, presidente? Pois é. Falta de aviso não foi. Há mais de 20 anos eu vinha falando isso daí pra ele. Ó, tem que profissionalizar. Para de ter dó. Quanto mais dó você tiver, pior vai ficar. Demorou 20 anos para ele chegar aqui agora para estar falando isso daí. Então eu tenho assim, não só eu, que está faltando outros parceiros aqui. O Luiz Cláudio Malaquias, o Marcos Ferreira, entre outros, né, que estão mais próximos da gente. É o mesmo intuito e a mesma cabeça. Profissionalizar. Você viu que eu bato sempre nisso, né? Profissionalizar. Mas é o correto. E hoje ele está preparadíssimo, muito preparado. Nós confiamos muito no Edson Joia, presidente da Liesca, não o Edson Joia sambista, presidente da Liesca. Então ele está sabendo separar isso tudo. Isso é gratificante para a gente. E vai receber bastante paulada aí para frente aí. Não, quanto a isso não tem problema. As costas é larga. As costas é larga, não tem problema. Vamos pra frente, né? Vamos pra frente. Ih, já passei tanta coisa, tanta... E outra coisa que eu aprendi também, muito importante, nesse período. Ninguém faz nada sozinho. E eu tinha essa mania de ser muito centralizador. Aí eu vou fazer, é eu. E não é assim. Não adianta que ninguém faz nada. É a palavra correta, ele era bem autocrático. Vai ser assim. Entendeu? Não era num coletivo. Era uma pessoa bem autocrática mesmo, né? Talvez se eu fosse firme na decisão, vai ser assim e pronto, acabou. Eu seria um ditador, né? Um imperador. Mas aí, o que acontecia? Aí entrava o sentimento. É ditador joinha. Ó, vai ser assim. Aí no primeiro momento, presidente, tá bom, vai. Começava a chorar e já amolecia o coração. Eu lembro que em 2012, carnaval de 2012, estava tudo certo para ir para a avenida. Certo, tudo certinho, as escolas já tinham recebido uma verba, já estava todo mundo ensaiando, já estava tudo pronto, os carros alegóricos, as coisas, tudo. E aí teve o lance daquela mudança de governo, a impeachment do Dr. Hélio, aquela coisa toda. E o carnaval ia começar no sábado. Na sexta-feira, 7 horas da noite, eu estava no gabinete do prefeito com o secretário e tinha acabado de cancelar o carnaval na sexta. Na sexta-feira. O que aconteceu? Usaram de má fé, não sei quem foi, porque a hora que abriu a porta do gabinete do prefeito, a imprensa já estava toda ao vivo. Foi ao vivo. E aquilo saiu ao vivo e o pessoal indo para os ensaios. Cancelou o carnaval, aquela coisa toda, meu amigo. Quando eu cheguei nos ensaios, que eu tinha que passar, né? Fiscalizar e tal. Quando eu cheguei, por exemplo, quando eu cheguei na Rosa de Prata, eu vi aquele povo tudo chorando, tudo... Como assim? Cancelou o carnaval? Por exemplo, o carnaval ia ser amanhã.
Porque aí o prefeito e o secretário falaram assim, não, Joia, separa a cidade em 5 regiões e nós vamos fazer o carnaval nos bairros. Eu falei, gente, não posso, não tem como. Como é que eu vou fazer? Isso aqui tinha que fazer o seguinte, minha sugestão, adia mais uma semana e passa essa informação para todo mundo. O pessoal poder se organizar, né? E eu não posso tomar decisão agora aqui. Não, tem que tomar decisão. Separa em 5 regiões. Separei. Tal, Campo Grande, tal escola vai para tal lugar, mas isso aqui vocês tinham que fazer antes. Ou senão adiar. E aí soltou na imprensa e, cara. Então foi assim um momento, acho que o momento mais difícil. Caótico. Meu na liga, porque a pessoa quer te matar, né, cara? Você chega. Pô, a hora que eu cheguei, aquele povo chorando, xingando. Pô, o presidente saiu no jornal e o telefone não parava de tocar. Falei, pô, sabe? Então são situações assim que você passa. Então talvez se eu fosse mais firme, seria bem diferente a situação no Carnaval de Campinas. Mas hoje eu tô esperto. Nós tivemos um melhor momento para aproveitar na época que o carnaval foi, o desfile, né, foi para o túnel de João Penteado, que ganhou aquele boom, né, da imprensa, mídia. Só que para as escolas de samba não avançou muito, né? Nós não tivemos essa perspicácia de aproveitar um momento, né? Então, se perdeu bastante. Mas nada por acaso, né? Vamos aí que ano que vem, provavelmente voltamos com tudo. Sim. Se depender da Liesca, já volta amanhã. Já volta. Já volta amanhã, cara. Como eu estava dizendo, voltando, você me perguntou com relação a custo, né? Se o carnaval, se o desfile for uma agremiação só, unificada, é um valor que a gente não sabe, não tem uma ideia, né? Mas se for, por exemplo, tem 12 escolas filiadas. Dessas 12, quantas escolas vão cumprir a regra? Não sei. Se é uma, se é duas, se é nenhuma. Se é duas, se é três, não sei. Agora, com relação à estrutura, a gente já está vendo com a secretaria, já está conversando com a bem administração avançado já. para saber como vai ser. Local, o que vai precisar. Então a gente não sabe ainda muito bem valores, né? Mas eu acredito que para fazer uma festa bacana, à altura do aniversário de Campinas, não como a gente quer, mas para comemorar os 250 anos, eu acredito que por volta de uns 2, 3 milhões a gente dá para fazer uma festa boa, uma festa bacana. Era mais ou menos o que eu tinha pensado. Eu pensei muito mais. Eu digo assim... eu tinha pensado na ideia da Campinas, né? Para voltar ao desfile, né? Para voltar ao desfile. 2025 aí já é outra Não, história. eu pensei não, eu penso muito mais, porque... Você pensou quanto, Fernando? Eu acredito para fazer da forma que a gente imagina e que é do tamanho da cidade de Campinas, eu não imagino menos que 5 milhões. Eu não imagino, não consigo entender isso. Porque vai ser cobrado dentro de uma regra e dentro de uma lei para as escolas de samba se apresentarem. E a Liesca vai ser o portador de voz que vai contratar o show das escolas de samba. Então nós vamos ter que cobrar isso, entendeu? Mas dentro da possibilidade do que a Liesca está falando e o presidente, ele está dentro de um padrão para que volte a credibilidade das escolas de samba na cidade de Campinas. Mas eu acho que um espetáculo do tamanho da cidade para a cidade teria que pensar muito mais. Mas isso vai acontecer. Vamos dar o tempo. Eu acredito em até investimentos maiores. Sim. Futuros. Falou a palavra correta, investimentos maiores. Porém, eu acho que assim, para um retorno... Ótimo esse valor. Um retorno. Retornou. Teve porque aí nesse retorno não é só, retornou. Não foi só carnaval. A impressão que vai ficar. Não, aí você vai fazer o quê? Você faz a medição
do atrativo turístico, aí você faz a medição de quantas pessoas vieram de fora para ver a medição de qual foi o impacto disso na hotelaria. Aí no segundo 2025 chega, olha, o impacto foi esse. Esse que é esse Trouxemos isso para a cidade. A resposta foi essa. A resposta direta dos empregos diretos. Essa é a resposta dos empregos indiretos. O que rendeu as escolas depois que aconteceu, já traz todo o parâmetro. O que agregou nisso. E aí fala, tudo, né? hoje nós podemos fazer aqui um investimento aí de mais 5 milhões, por exemplo. Em vez de ser 2, vira 5 ou 6 milhões aqui. Vamos triplicar o investimento. Porque triplicando o investimento, nós vamos ter aí o retorno triplicado, sim, assim, assado. Aí com ter o embasamento Exatamente. da coisa. E Mas agora eu quero perguntar uma coisa para você. Mas não pode falar. Não, só... Edson, às vezes... A pergunta é espinhosa. Tem muita gente perguntando assim, tá bom, presidente, o desfile é julho de 2024. Mas e no carnaval? No carnaval nós vamos fazer uma programação que nós estamos estudando nas comunidades das escolas. Em fevereiro, no carnaval sim, oficial. Carnaval. Sim. Por exemplo, esse ano nós tivemos 4, 5 escolas que fez o evento na sua comunidade. Mas nós vamos incrementar isso aí para 2024. Então, nós estamos vendo direitinho o projeto, como é que vai ser, para que em 2024, no carnaval, aconteça a atividade das escolas. Não o desfile oficial, que será em julho, mas na comunidade. Bem, minha última pergunta, eu acho que é uma pergunta bem espinhosa. Manda lá. E que eu acho que vocês já devem ter ouvido isso muito do povo. E eu vou perguntar porque quem está assistindo eu tenho certeza que fez essa pergunta. O pessoal sempre fala, mas esse dinheiro investido no carnaval, não era melhor ser investido em educação, saúde, segurança? Eu te respondo. Acho que vocês já ouviram essa pergunta. Acho que todo dia. Todo dia vocês vão ouvir essa pergunta. Eu falei, eu vou perguntar porque eu sei que quem está lá do outro lado vai se perguntar. E eu respondo com uma outra pergunta. Nós estamos há 8 anos sem desfile. O que mudou? Na saúde, na educação. Na segurança. Né? Ele foi docinho. Não sei você, Fernando. Manda. Eu sou taca a meio polêmico pergunta. por causa disso. Taca a resposta. Realmente você tem razão. Esse dinheiro poderia ser investido na educação, na saúde, em todos os órgãos aí públicos que você imaginar. Então, não teve o carnaval. O que foi investido? Então, vamos mudar, então, a sua pergunta. Quando vem essa ajuda, não é ajuda pro carnaval, é para a população. É um atrativo diferente que a Liesca e a prefeitura, né, está levando para a população. Pode ser que você não sente, mas é esse intuito. Se tirar o dinheiro daqui para colocar aqui, você vai ver. Você viu? Então. Não é para nós que você tem que fazer essa pergunta. É para a administração. E outra coisa, é cultura, é turismo, né? Nem vamos entrar nessa tese aí. A pasta da cultura, vai voltar tudo de novo. A pasta da cultura, a pasta do turismo, tem a verba destinada para promover essas coisas. Por quê? É saúde mental, é lazer, é cultura, enfim. Na verdade, no final, eu fiz a pergunta porque eu sei que quem está lá do outro lado vai perguntar isso. Vai perguntar isso. E ele está certo de perguntar. Eu já sei, já conheço, porque já são verbas destinadas. Não está saindo de lugar nenhum. E nem vai para lugar nenhum. Não. É para aquilo. Né? Isso é verdade. Bem, estamos chegando aí na reta final. Eu sempre deixo aí o microfone aberto para meus convidados, para eles falarem, tocar algum assunto que eu não toquei, alguma pergunta que eu não fiz, algo que eles queiram falar, mensagem. Quiser cantar também pode cantar um pouquinho. A mensagem sempre é a mais positiva possível, né? Estamos resgatando uma coisa que a gente gosta, a cultura do Brasil. Não é cultura campineira, é cultura brasileira. E eu vou agradecer todos que estão empenhados em fazer esse evento, fazer a volta, trazer a volta do desfile das escolas de samba. Mandar uma mensagem principalmente para as escolas de samba,
Pessoal, mentalidade nova, né? Tudo novo, tudo que passou, vamos para cima, vamos fazer a coisa acontecer, depende da gente, depende de nós. E, claro, os parceiros que quiserem chegar serão bem-vindos, né? Para participar com a gente nessa festa maravilhosa, que é essa coisa louca, que é o desfile das escolas de samba, que a gente ama tanto. Fernando? Eu costumo dizer, quem não ajunta, espalha. Aqueles que tiverem no intuito de vir ajudar, eu vou dar nome aos bois aqui, que veio ajudar, como a iniciativa do Permínio, da Alessandra Caprioli e do Vandão. Eu estou dando nome aos bois porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Por isso que eu sou político e sou polêmico. Que venha para agregar, não para espalhar. Primeiro espere acontecer para depois criticar. Obrigado, Permínio. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Vandão. Acredite na gente. E aproveitar o gancho, agradecer também ao prefeito Dário Saad, que quando estava candidato, foi o único prefeito, tirando o doutor Hélio, claro, que sempre esteve com a gente, foi o único prefeito candidato ainda, que nos chamou para conversar, para colocar no seu plano de governo a questão das escolas de samba. E nós nem sabíamos que ele ia ganhar. Nessa época eu não estava, era só ele. Ele só tinha o presidente. Mas infelizmente o plano não foi adiante por causa da pandemia, né? Mas o prefeito Dário já, quando estava candidato, já chamou a gente para conversar e colocar no plano de governo isso. Então, agradecer a ele também. Muito bom. Desculpa aí, prefeito. Você não vai sobrar para mim. Mas olha, quero agradecer a presença de vocês dois aqui, contando um pouquinho como vai ser o nosso carnaval aí no ano que vem, contando o trabalho de vocês, que, de minha opinião, é um trabalho importante para o resgate da memória, vamos colocar aí, o resgate da memória carnavalesca da cidade de Campinas, que é uma memória do Brasil, num geral, né? E quero agradecer também quem está aí em casa, que assistiu aí a gente, essa conversa maravilhosa que tivemos. Deixar o seu joinha, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí nos comentários que eu respondo, ou o pessoal aqui responde sem problema algum. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima.